No coração do jardim mais perfeito que já existiu, havia um silêncio cheio de vida. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio que respirava, um silêncio que parecia cantar. O vento suave atravessava as folhas das árvores, espalhando fragrâncias doces pelo ar. A luz do sol tocava cada detalhe do Éden como se estivesse pintando um quadro vivo. Esse lugar, esse jardim, era mais do que um ambiente. Era um lar, era um presente. Era o cenário escolhido pelo Criador para a primeira história humana. E ali estavam eles, Adão e Eva, feitos à imagem e semelhança de Deus. Criados não apenas para existir, mas para viver em comunhão, plenitude e propósito. Adão caminhava pelo jardim como alguém que conhecia cada canto daquele paraíso. Ele via beleza em tudo. As águas cristalinas, os frutos perfeitos, os animais que viviam em paz. Era um mundo onde não existia medo, não existia dor, não existia culpa. Eva, ao seu lado, contemplava a criação com olhos de encantamento. Ela era parte essencial daquele cenário. Havia graça em seus passos, suavidade em seus gestos, inteligência em seu olhar. Entre ela e Adão havia uma conexão pura, uma unidade que refletia o próprio Criador. Todas as manhãs, eles ouviam algo extraordinário, os passos de Deus caminhando pelo jardim. O Criador conversava com eles, guiava, ensinava, revelava mistérios. Era uma relação viva, íntima, profunda. Mas dentro daquele jardim perfeito, havia uma fronteira, uma única ordem, uma única escolha. No centro do Éden, duas árvores se destacavam, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: de tudo neste jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerão. Porque no dia em que comerem, certamente morrerão. Não era uma ameaça, era proteção, era direção, era amor. Mas na criação existe liberdade. E onde há liberdade, há possibilidade de escolha. O tempo passou. Os dias eram suaves, as noites tranquilas. O Éden permanecia perfeito, até que, certa manhã, Eva caminhava sozinha perto da árvore proibida. O sol filtrava entre as folhas, criando desenhos de luz no chão. O ar era leve, tudo parecia normal. Mas não era. Uma voz sussurrou, uma voz diferente das outras, uma voz suave, porém afiada, uma voz sedutora, porém distorcida. A serpente apareceu entre os galhos, não como a conhecemos hoje. Ela era astuta, atraente, persuasiva. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva, surpresa, respondeu: não, nós podemos comer de todas, exceto desta aqui. Deus disse que se comermos, morreremos. A serpente então sorriu, um sorriso que não vinha da vida, mas da dúvida. Vocês não morrerão. Pelo contrário, se comerem, seus olhos se abrirão. Vocês serão como Deus. Vocês conhecerão o bem e o mal. Aquelas palavras caíram no coração de Eva como uma semente estranha. Ela olhou para o fruto. Era bonito aos olhos, parecia bom para comer e, acima de tudo, parecia desejável para adquirir sabedoria. Eva estendeu a mão. Naquele instante, o universo prendeu a respiração. A criação inteira parecia observar. E quando seus dedos tocaram o fruto, algo mudou. Ela deu a primeira mordida. O sabor parecia doce, mas dentro dela, algo amargo despertou. Uma ruptura invisível, mas gigantesca, havia acabado de acontecer. Eva então levou o fruto até Adão. Ele olhou para ela, olhou para o fruto, e em silêncio escolheu comer também. O Éden tremeu, a luz perdeu um pouco do brilho, o vento mudou de tom. O mundo, até então perfeito, foi atravessado por uma sombra que jamais existira. E então seus olhos se abriram, mas não da forma que esperavam. O que viram primeiro foi a própria nudez. E, junto com ela, a vergonha. A pureza se tornou consciência pesada. A liberdade se tornou medo. Eles correram para se esconder entre as árvores, tentando cobrir a si mesmos. Pela primeira vez, se esconderam do Criador. E naquele dia, Deus caminhou pelo jardim, como sempre fazia. Mas algo estava diferente. Os passos de Adão e Eva não vinham ao encontro dele. Então Deus chamou: Adão, onde você está? Não era uma pergunta por localização. Era uma pergunta pelo coração. Adão respondeu com a voz trêmula: ouvi teus passos no jardim e tive medo. Por isso me escondi. O medo, uma emoção que nunca existira antes. E Deus, com amor e tristeza misturados, explicou as consequências. O mundo perfeito agora estava ferido. A terra sofreria, o corpo sofreria, o trabalho teria peso, a vida teria fim. Mas mesmo no juízo, havia graça. Deus fez roupas para Adão e Eva com suas próprias mãos. E isso não era apenas proteção. Era um gesto de amor, mesmo após a queda. Eles deixaram o Éden.
mas não deixaram o coração do Criador. A promessa da redenção havia apenas começado. E assim termina a história da queda. Não como um fim, mas como o início de um plano maior. Um plano para restaurar tudo o que foi perdido.